Olá pessoal, hoje nós vamos dar continuidade à resolução de questões sobre análise combinatória, certo? Então, como no vídeo passado foi resoluções, né? E esse aqui vai ser a continuação daquelas resoluções. Então, eu escolhi mais 3 questões para fazer as resoluções com vocês, certo? Essas questões aqui são da prova de 2016, certo? Então, vamos dar início aqui para a primeira questão, tranquilo? A primeira questão diz o seguinte: o procedimento padrão para aumentar a capacidade de um número de senhas de um banco é acrescentar mais características a essa senha. Essa prática, além de aumentar a possibilidade de senha, gera um aumento na segurança. Deseja-se colocar 2 novos caracteres na senha de um banco, um no início e outro no final. Decidiu que os novos caracteres devem ser vogais e o sistema conseguirá diferenciar maiúsculas e minúsculas. Tranquilo? Então nós vamos ter basicamente o seguinte: nós vamos ter que primeiro vamos analisar as vogais, certo? Todo mundo sabe que existem 5 vogais, né? É o A, E, I, O e U, certo? Eles podem ser maiúsculo e minúsculo, né? Porque já aqui na questão ele diz que a máquina ele diferencia, tranquilo? Então basicamente vamos só supor que, vamos dizer que aqui seria a senha aqui do banco, né? Então na primeira ele teria quantas possibilidades? Já que ele vai diferenciar maiúsculo e minúsculo, eu sei que existe 5, certo? Então 5 minúsculas e 5 maiúsculas. Logo, aqui teria 10 possibilidades. Tranquilo? Aí no final, você vai ter que analisar. Mas vejam só. Então, por exemplo, aqui também seria 10 alternativas, né? 10 possibilidades, né? Então, logo, pelo princípio multiplicativo, ficaria 10 vezes 10, que é igual a 100, tranquilo? Que é o nosso item A, tranquilo? Uma questãozinha bem simples mesmo, só para aquecer, tranquilo? Então vamos para a próxima questão. Essas questões aqui de pintar bandeiras e coisas do tipo são as que mais a galera erra, né? Então vamos dar uma olhada nessa questão aqui. A bandeira de um estado é formada por 5 faixas, né? A, B, C, D e E, expostas conforme na figura. Então, a figura ele dá aí, né? Deseja-se pintar cada faixa com uma das cores verde, azul, amarelo, de tal forma que as faixas adjacentes não sejam pintadas com a mesma cor. O cálculo do número de possibilidades distintas de se pintar essa bandeira com a exigência acima é. Aí ele dá os itens aqui, né? Então vamos analisar aqui primeiro, tranquilo? Qual é a ideia aqui, né? A ideia é começar de cima para baixo. Por quê? Vamos já ver aqui, ó. Vamos lá. Primeiro, a primeira cor que eu for pintar, eu tenho 3 possibilidades, tranquilo? Então, 3 possibilidades. Logo, aqui eu teria o que? Eu teria 2 possibilidades, certo? E aqui eu teria apenas uma. Por quê? Porque eu já escolhi uma no B e outra no A, tranquilo? Aí vamos para o D. E veja só, o D ele está tanto pegando o C como o A. Logo, ele também vai ter só uma alternativa. Já no E, se eu peguei uma cor aqui no D, aqui ainda sobra 2 alternativas. Logo, pelo princípio multiplicativo, né? Princípio fundamental da multiplicação, fica 3 vezes 2 vezes 1 vezes 1 vezes 2, que é o nosso item B, né? Certo? E se você for fazer de outro jeito, talvez apareça outras coisas, né? Vamos só analisar aqui a resposta aqui começando de baixo, né? Aqui poderia ser 3, certo? Aqui poderia ser 2, aqui é 1, aqui também seria 1 e aqui também seria 2. Ou você poderia dizer o seguinte: se aqui tem uma cor diferente e aqui outra diferente, aqui só poderia ser 1, certo? Então ter cuidado nessas questões é muito importante, tranquilo? Então nós vimos aí que a resposta é o item B, certo? Então vamos lá para
a última questão que eu separei, que também é de cores, né? Pintar coisas. Vamos lá, a última questãozinha diz o seguinte: para estimular o raciocínio de sua filha, um pai fez o seguinte desenho e entregou à criança juntamente com 3 lápis de cores diferentes. Ela deseja que a menina pinte somente os círculos de modo com que aqueles que estejam ligados por um segmento tenham cores diferentes, certo? Essa questão é uma pegadinha, certo? Muitas pessoas podem errar. Por quê, ó? Qual é o grande erro dessa questão, né? Ó, que a galera pensa o seguinte: ah, vou pintar o A. O A ele tem 3 possibilidades, são 3 cores. O B tem 2 possibilidades, certo? Ah, o C também tem 2. E o D, como aqui tem uma cor no A e outra no C, aqui só pode ser um. Logo, 3 vezes 2 vezes 2 vezes 1 é igual a 12, né? Aí a pessoa vai e marca o item B e erra a questão, certo? Essa questão não é tão simples assim, tranquilo? Vou mostrar ela fazendo em 2 casos, né? E juntando esses 2 casos. No primeiro caso, eu vou analisar o seguinte, ó. Se eu escolher uma cor aqui, né? Eu tenho 3 cores aqui, beleza? Só que tem o seguinte: se eu escolher 2 cores aqui e escolher 2 cores aqui e um aqui, tem algumas possibilidades que não são contadas. Tipo o seguinte, tipo as duas serem iguais, logo essa aqui teria 2 possibilidades, certo? Então nós vamos pensando nisso, nós vamos separar em 2 casos. São esses casos. Vou reescrever aqui. O primeiro caso seria o nosso B igual ao D, certo? Então vamos analisar primeiro esse caso. De novo, o A, como ele é o primeiro, pode ter 3, tranquilo. Aqui no B, ele teria o que? Ele teria 2 possibilidades, certo? Como aqui nós estamos dizendo que o B vai ser igual ao D, então aqui ele só pode ter uma possibilidade, certo? Tranquilo. Se aqui ele tem uma possibilidade e aqui é a mesma dessa do D, logo aqui ele vai ter 2 possibilidades, certo? Porque aqui serão cores iguais, tranquilo? Então basicamente ficaria nesse sentido, ó. 3 vezes 2 vezes 2 vezes 1, que é 12. Ah, então encontramos o mesmo valor, certo? Só que agora, né, aqui ainda não terminou, né? Tem o segundo caso. O segundo caso é o seguinte: é o nosso B diferente do nosso D. Tranquilo? Então vamos apagar aqui novamente e vamos começar de novo. Vamos lá. Primeira cor, primeira casinha pode ser 3 cores, normal. Aqui eu teria 2, certo? 2 possibilidades, que é a segunda casa que eu estou pintando. E aí nós vamos para cá, ó. Se o meu B é diferente do D, logo é mesmo que eu tivesse um tracinho aqui, né? Ó, juntando isso aqui. Porque, ó, se meu D não pode ter a cor do A e nem a cor do B, logo ele só pode ter uma possibilidade. Tranquilo? E o nosso C vai ter apenas uma também, porque aqui é diferente, né? B e D são diferentes. Logo vai sobrar apenas um aqui também. Tranquilo? E basta multiplicar de novo. 3 vezes 2 vezes 1 vezes 1, que é igual a 6, certo? E como isso aqui é uma união, né, de fatores, já que pode acontecer isso aqui ou isso aqui, né? Certo? Então seria uma união. Alguma união que nós vamos apenas somar as possibilidades. Que vai ficar 12 mais 6, que é igual a 18. Tranquilo? Logo, nosso item certo é o item C. Certo? Item C é a resposta certa dessa questão. Tranquilo? Uma questão bem interessante e que no Enem às vezes cai muito desse tipo de questões, certo? E tem que ficar atento a isso, certo? Tranquilo? Então, hoje era só isso. E até a próxima, galera. Tchau, tchau.